E é um privilégio, uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje à tarde. Então, assim, para começar, eu quero confessar e dizer para vocês assim, que, um pouco diferente da Ellen, eu não sou um artista. Então, assim, é um pouco estranho vocês verem esse cara, então o que ele está fazendo aqui? Na verdade, assim, eu sou designer gráfico e existe até uma certa discussão na história do design entre se design é arte ou não é arte, mas principalmente assim na minha área de atuação, no que eu faço, no que eu produzo, é um tanto quanto mais técnico, que por exemplo o Kaique, que é designer gráfico, está ali, ele tem uma pegada muito mais artística, de produção de caligrafia, mas o meu trabalho é principalmente trabalho no IFG também, trabalho na editora e é editorial, então a grande parte do meu tempo eu gasto olhando, para falar bonito como um designer, uma mancha gráfica, que é uma página de texto assim, e procurando padronizar diferentes espessuras de traço. Você acha que existe só IF, mas existe pelo menos 3 tipos de traço que tem diferentes usos no livro e a gente tem que padronizar, verificar a separação silábica, um monte de questões assim bem técnicas que fazem muito parte do meu trabalho. Mas em contrapartida, na minha experiência, e que talvez pode ser muito útil, aí ela perguntou aqui quem é artista, eu vou perguntar agora, quem aqui não é artista? Levanta a mão. Legal, pelo menos não estou sozinho. E esse lugar de onde eu falo, de que tem muita arte envolvida no que eu faço, mas não sou propriamente, profissionalmente um artista, pode ser interessante para a gente pensar, e eu quero tentar focar um pouco nisso, nos aspectos relacionados à estética e à beleza que podem ser acessados por todos nós, independente de sermos artistas ou não sermos artistas. E das dificuldades que a gente tem encontrado em desenvolver esse tipo de arte nas nossas vidas ordinárias, no nosso dia a dia, de desenvolver, de ter beleza no nosso dia a dia. É interessante que assim, quem trabalha com comunicação visual sabe que, por exemplo, tudo que a minha chefe lá pergunta, ela fala assim pra mim, da arte tá pronta, da capa do livro que eu vou finalizar aqui. Então assim, a pessoa fala comigo nos termos da arte, né? Então o que eu produzo é chamado de arte. Mas é interessante que o simples fato da minha chefe me cobrar se a arte está pronta, me distancia do estereótipo do artista boêmio, ou seja, eu tenho prazo, amigão. Eu tenho horário para entregar o serviço, se não estiver pronto, o pau quebra. Então, esse estereótipo que eu quero conversar um pouco sobre isso, como que ele foi construído, do cara boêmio, que tá lá no bar, conversando com os amigos, trocando ideia, daquela coisa da Belle Époque de Paris, do século XIX, que a galera se encontrava nos bares e conversava sobre arte, os grandes escritores, os literatos, os grandes expoentes da música erudita se reuniam e não tinham muitas preocupações comuns que eu e você tem, ou seja, como que a gente vai pagar as contas no fim do mês, o que a gente vai fazer para nos sustentar. E aí a gente tem uma questão muito importante nisso, de onde que vem a criatividade, de onde vem aquilo que a gente usa para poder produzir algo de belo, de criativo. E a gente tem meio que construído na sociedade ocidental, e a gente vai caminhar um pouco na história sobre isso, de que a criatividade ela vem da inspiração do ato de você não estar preocupado necessariamente com o trabalho. A gente tem uma dicotomia bastante acentuada entre criatividade e trabalho, de que a inspiração criativa não vem quando você está ali no afã do seu dia a dia, no trabalho, de pagar a conta, de viver a sua vida no dia a dia. Essa dicotomia entre trabalhadores e artistas, entre gente ocupada e gente criativa, como se fosse impossível ser os dois ao mesmo tempo. Um grande símbolo disso é nos séculos 17, 18 e 19, onde essa figura do artista boêmio, o artista que não está envolvido no trabalho diretamente, é a figura do mecenas, né? Que era aquele ricaço, o cara que tinha muita grana, gostava de arte, o cara cultural, que ele se responsabilizava quando encontrava alguma genialidade artística, ele mantinha esse cara, ou seja, ele pagava as contas dele para o cara dedicar tão somente a produzir a sua arte. E aí a gente pode perceber um pouco disso construído ao longo da história da filosofia também. Talvez um pensador que reflete um pouco disso, um pouco mais recente, do século XX, Bertrand Russell, um
um filósofo britânico, ele dizia o seguinte, que a felicidade humana seria alcançada à medida que nos afastássemos do trabalho. E aí ele era muito militante sobre os trabalhadores, redução da carga horária, e que a felicidade humana e, consequentemente, a criatividade humana seria alcançada à medida que nos afastássemos da atividade laboral diária. Dessa coisa de ter que cumprir horário, de ter que cumprir agenda, de ter que pagar as nossas contas. E esse tipo de pensamento moldou meio que o nosso pensamento ocidental a respeito de arte. Eu vejo que isso traz 3 principais problemas. O primeiro deles é o artista que tem o privilégio de cumprir essas condições, ou seja, ele não precisa se preocupar com o seu próprio sustento, com o seu próprio meio de vida. Ele tem uma base anterior familiar ou um mecenas que o adota e ele tem condição de produzir arte. O problema é que esse artista acabou produzindo uma arte que está muito distante do nosso dia a dia, está muito distante da vida diária de todos nós, das pessoas comuns, que é o Huckmacher vai chamar da alta arte, essa arte dos museus, essa arte das grandes óperas de Paris e de lugares que são muito inacessíveis para pessoas como eu e você, de leilões de arte pelo mundo, que você tem obras de arte na casa dos milhões. Um Van Gogh que viveu uma vida, vamos dizer, miserável enquanto vivo, mas sua obra hoje é vendida por milhões. E é inacessível, fala até sobre temas da vida, mas o grande público acaba se afastando, é um ciclo vicioso. As pessoas não querem ver a arte e os artistas não querem o povão na sua arte, porque o povão é o povão, e a gente vai conversar um pouco sobre como essas coisas foram acontecendo ao longo da história. Mas isso é muito distante da concepção cristã, da relação entre criatividade e trabalho. É interessante perceber isso na diferença entre a narrativa judaico-cristã da criação do mundo e as outras narrativas da antiguidade. A maioria das narrativas da antiguidade sobre como o universo foi criado falava muito sobre batalhas entre deuses, e o deus vencedor pegava os restos mortais do deus que venceu e construiu todas as coisas. E as escrituras, Gênesis fala muito, é muito interessante quando Gênesis coloca nas escrituras lá um Deus que é como um artesão fazendo a sua obra-prima, trabalhando como um artista, moldando e criando o universo. Mas o mais interessante de tudo é que o Timothy Keller fala bastante sobre isso naquele livro seu, Como Integrar Fé e Trabalho. O interessante é que ele faz essa obra-prima como artista durante uma semana regular de trabalho. Ele trabalha de segunda a sexta e descansa no sábado. Ou seja, ele estava criando e trabalhando ao mesmo tempo. Essa é a concepção cristã de criação e desenvolvimento, que nós não estamos separados, essas coisas, a minha vida, o meu trabalho e a criatividade. E a gente vai ver que isso não é somente para a vida do artista, o cara que ganha a vida, o cara que vive de arte, mas a arte precisa encontrar lugar e espaço nas vocações e nos trabalhos de todos nós, independente da área em que atuamos. E nós, como imagem de Deus, precisamos expressar essa beleza nas nossas vocações. E aí eu queria que a gente caminhasse por alguns modelos de trabalho para pensar como que nós podemos, na nossa vida, na nossa atividade, seja ela qual for, de um contador a um artista plástico, como que a beleza, Deus planejou para que a beleza estivesse no nosso dia a dia e como nós podemos expressar essa beleza. A primeira figura é a própria origem do trabalho do homem, né? Quando Deus cria o mundo, coloca Adão no jardim, ele inaugura o trabalho. Né? Às vezes as pessoas têm a concepção na igreja de que o trabalho é fruto da queda. Nós trabalhamos porque somos obrigados, porque nós temos que nos sustentar, mas não foi esse o plano de Deus. O plano de Deus era a gente relaxar e curtir no jardim do Éden pela eternidade. Mas Deus chegou para Adão e falou: olha, eu quero que você cultive o jardim que eu plantei. Então o primeiro trabalho da história da humanidade foi jardinagem. E é interessante, nesse livro sobre trabalho do Tim Keller, ele não somente fala sobre esse encargo do trabalho que Deus deu a Adão antes da queda, mas ele também fala que ele, na verdade, se torna um modelo para a nossa maneira de lidar com o mundo criado. A maneira pela qual nós devemos trabalhar. Essa figura do jardineiro que vai e trabalha a terra, cuida dela, pega a planta que já estava pronta, que Deus criou, e a recoloca de maneira
pensada, de maneira produzida, é uma figura para a nossa própria atividade profissional, seja em que área for. De que nós devemos lidar com aquilo que Deus nos deu, com as potencialidades que Ele nos deu no mundo e produzir algo com sabedoria, com destreza, com habilidade e com beleza. É muito importante a gente pensar nisso. E aí ele fala do trabalho como cultivo, do cultivo, da jardinagem como um modelo para todos os nossos trabalhos, no sentido de que Deus não quer que a gente se comporte nem como um guarda florestal e nem como um empreiteiro em relação ao mundo criado. Qual que é a diferença entre o guarda florestal, o jardineiro e o empreiteiro? O guarda florestal está preocupado em simplesmente preservar o que Deus criou. Então Deus criou o mundo, Deus criou o universo, vamos deixar quieto porque o que Deus fez é suficientemente bom. O empreiteiro, nesse sentido, quer chegar e modificar totalmente. Vamos cimentar tudo aqui e fazer a nossa imagem e semelhança do homem. O jardineiro é meio que esse termo entre pegar aquilo que Deus criou e pegar a nossa capacidade humana de produzir e produzir algo de maneira que a gente não agrida o mundo que Deus criou, de maneira que a gente não destrua e não enfeie aquilo que Deus produziu de bonito para nós. E nesse sentido a gente pode perceber, por exemplo, a diferença entre uma floresta e um jardim. Perceber uma coisa muito importante, que Deus poderia ter dado um mundo pronto para a gente. Construído os lugares para habitarmos, construído os lugares para a gente trabalhar, para a gente desenvolver a nossa vida. Mas Ele construiu o mundo, Ele criou todas as coisas e deixou um potencial aberto para que nós, seres humanos, nos pudéssemos criar a nossa civilização, o potencial civilizatório da criação de Deus. Porque quando a gente olha para uma floresta, para uma cachoeira, para uma obra das mãos de Deus, a gente pode pensar, falando um pouco em termos visuais, de forma, a organicidade das formas que Deus criou, a curvatura, a certa aleatoriedade das coisas que Deus criou, que não tem aquilo que o homem sempre pensa em reta, em coisas que fazem sentido, retas, geometria, esse tipo de coisa. Quando a gente olha para a natureza criada por Deus, a gente percebe beleza. E olha, é belo o suficiente, as árvores em si só são belas. Mas quando a gente olha para um jardim, que o homem pega o que Deus criou, a natureza, as plantas, e a organiza de forma humana, colocando as flores em linha reta, colocando escalas de cores diferentes, de maneira humanamente pensada para aquele jardim, nós também encontramos beleza nisso. Ou seja, Deus não somente criou um mundo belo, mas Ele deixou oportunidade e potencialidade para que nós expressássemos beleza nesse mundo. Para que nós fôssemos agentes, usando as potencialidades do mundo criado para também produzir beleza. E aí a gente tem a segunda figura, o segundo modelo que eu queria pensar com vocês aqui, caminhando na história. Porque nós temos então a figura do jardineiro, o cultivador do jardim criado por Deus antes da queda. Veio a queda, fomos expulsos do jardim, não temos mais acesso a esse jardim e também perdemos a capacidade de interferir no mundo sem destruí-lo. Esse é um grande problema nosso da doutrina da queda. É que nós podemos ainda usar as capacidades e as potencialidades do mundo, mas nós não conseguimos fazê-lo sem de alguma maneira interferir negativamente nesse mundo criado por Deus e produzir lixo, e produzir, enfim, desmatamento, várias coisas que a gente tem lidado muito claramente nos nossos tempos. Bom, e é interessante o surgimento de uma outra figura nesse tempo depois da queda. Depois da queda, a gente vê uma figura aparecendo muito constantemente, tanto nas escrituras, e é uma figura que vai durar, e eu pensei em colocar assim, de Abel até Da Vinci, mais ou menos, que durou, que é a figura do artesão. Começando pela figura do Abel, quando a gente pensa em artesão, o que é um artesão? Aquele que a gente pensa no cara, né, moldando vaso de barro, aquele cara que faz uma arte artesanal, que tem uma utilidade. Essa figura foi muito importante em toda a história na antiguidade. Eram os mestres, os peritos, os responsáveis por pegar as potencialidades do mundo criado por Deus e adaptá-las, tendo em vista as adversidades do mundo caído.
Então era o cara, basicamente o artesão era o cara que conseguia fazer conversar as potencialidades deixadas por Deus com as adversidades do mundo caído. Os problemas que o fato da queda trouxe para a nossa vida. Então saber criar coisas e desenvolver coisas, ainda que resolvendo problemas como as intempéries do clima, a maneira como os nossos como a gente tem problemas para resolver entre pessoas, enfim, eram caras que sabiam lidar com as situações da vida e produzir aquilo que precisavam produzir para desenvolver na vida das pessoas. Então surge essa figura do artesão, é aquele cara que sabe a arte de realizar determinada tarefa, ou seja, o cara que sabia a arte de fazer um sapato, o cara que sabia a arte de produzir um vaso para diversos usos, um vaso de barro, capaz de administrar com propósito e beleza a tensão entre as potencialidades e adversidades do mundo caído. Então, eu estou pensando aqui em artesão numa categoria mais ampla do que simplesmente aqueles que produziam peças de arte, como vasos de planta na antiguidade, esculturas. Mas se a gente olhar, por exemplo, para Abel, Abel agradou a Deus pela maneira como ele lidava com a sua atividade profissional, que ele era um pastor de ovelhas, ou seja, ele era um mestre pastor de ovelhas, um cara que conhecia como lidar com o gado, como lidar, como de maneira bela lidar com as potencialidades que Deus deixou no mundo para criar, desenvolver e produzir os animais dos quais ele cuidava. E a gente vai ver vários exemplos na escritura dessa figura do artesão. A gente falou sobre Abel, mas Caim tem a contribuição. Se você olhar lá em Gênesis 4, os descendentes de Caim, vai ter uma seção falando de homens hábeis ali. Fala, por exemplo, de Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Ou seja, a gente vai vendo surgindo essas figuras que produziam arte, que tinham arte na sua vida, mas que estavam muito focados em resolver problemas específicos resultado da queda, que a gente precisava trazer arte para a nossa vida, precisamos começar a construir objetos de bronze e de ferro para poder nos servir nesse mundo com certas dificuldades que tínhamos pela frente. E talvez os mais famosos das escrituras em termos de arte visual, de artesania visual, sejam Bezalel e Aholiabe, os homens escolhidos por Deus para poder desenhar e produzir o tabernáculo. Quando o povo saiu do Egito, Deus escolhe e capacita. Bom, se eu fosse pensar hoje no Bezalel e Aholiabe, né, por exemplo, eu sou designer gráfico, o Bezalel seria um designer tudo, o cara fazia de tudo, ele bordava, ele fundia, ele tingia, fazia todas as peças necessárias e Deus capacitou ele com mais habilidade. Aquele livro Arte e a Bíblia, do Schaeffer, ele fala bastante sobre a figura do Bezalel, sobre a arte no tabernáculo, como que aquela arte figurativa foi algo inspirado por Deus e que não tem nenhuma dicotomia entre a arte produzida para Deus e a arte que a gente produz sendo filhos de Deus nesse mundo. E se a gente for pensando essas figuras das escrituras, a gente pode até caminhar e chegar em José e Jesus. Jesus era um artesão, um mestre carpinteiro que fazia arte e resolvia problemas usando a madeira que Deus deixou como potencialidade para nós usarmos para resolver as nossas questões e os nossos problemas no mundo. Para mim, a grande questão e o grande ensinamento desses artesãos é que eles tinham uma arte sem glamour. Você não ia encontrar o artesão num ateliê sofisticado, sentado com a mão no queixo, buscando a inspiração para produzir o vaso que ele ia produzir. O artesão, ele era um cidadão comum, ele estava envolvido na vida da comunidade. Na verdade, a construção da civilização ao longo da história na antiguidade foi construída, as cidades foram construídas pelas mãos desses grandes mestres, desses artesãos, pessoas comuns. O cara era mestre padeiro, mestre sapateiro, mestre ourives, que trabalhava com metais preciosos, enfim, uma série de ofícios bem específicos que não somente expressavam a resolução de problemas, mas eram resolução de problemas com beleza e arte. Esse é o ponto muito interessante. O Huckmacher,
no começo da arte moderna e a arte moderna e a morte... gente, me ajuda aí. A morte de uma cultura. Ele fala muito a respeito, por exemplo, das grandes construções catedrais e do urbanismo dos séculos XV e XVI, que você vai ver muita arte em todo lugar. Você não tem só um prédio que é uma obra de arte, uma igreja, por exemplo, construída é uma obra de arte de arquitetura. Mas cada mínimo detalhe dentro daquele prédio tem uma outra obra de arte, um vitral, uma escultura, uma gravura. Em todos os lugares você vai ver essa arte. E esses artistas, essas pessoas que construíram, e isso acontece muito na Europa, se você for perceber, talvez aqui em cidades históricas como Ouro Preto, em Minas Gerais, tem o Rodolfo lá do Labri estava falando pra gente que tem um passeio lá, uma rota turística só das fontes que foram projetadas na cidade lá por vários artistas. Ninguém sabe o nome desses artistas. Não ficou gravado na história que esse artista fulano de tal projetou e criou essa fonte de água, ou projetou e criou aquela gravura, aquele vitral. Mas a arte não estava no glamour de ser reconhecido, mas estava no dia a dia de resolver os problemas da sociedade, de estar engajado na cidade e desenvolver as coisas à sua volta. Então os artistas nos ensinam muito sobre isso. E aí, caminhando para o nosso terceiro modelo, que eu quero focar um pouco mais, a partir do século XVI, em que o mundo estava vivendo uma grande efervescência, a reforma, a contra-reforma, o humanismo, que a gente tem depois o renascimento, o iluminismo, que vai contribuir muito para aquilo que eu comecei falando no começo, sobre essa figura boêmia, essa figura elevada do artista, separado da sociedade, foi construída nessa época. E aí a gente tem justamente essa virada cultural. Sai a figura do artesão. E aí, a partir dos séculos 17, 18 e 19, onde tudo isso se consolida, vem a idade da razão, a idade que o homem é colocado no centro e o seu pensamento é tido como a base, não mais aquilo que Deus ensinava através da Escritura, enfim, mas o homem é o centro do pensamento e a origem de todas as coisas no universo. E não somente a razão é colocada no centro, mas a razão de alguns homens especiais. E aí você tem o desenvolvimento dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, das grandes figuras que, em separado do povão, que não sabia de coisa alguma, eles eram os detentores do conhecimento e da razão. Isso aconteceu a mesma coisa com os artistas. O Huckmacher chega a falar que há uma construção meio que de uma religião irreligiosa da arte, em que o museu é o templo, o catálogo do museu é o guia de liturgia e os artistas são os grandes profetas. Ou seja, a gente estava discutindo, não sei, alguém que acompanhou o Hangout com o Rodolfo lá do Labri, do Coletivo Tangente, a gente estava falando justamente sobre isso, que a gente tem um estado hoje na arte contemporânea em que a arte ela é quase divina. O artista, ele pode propor o que tiver na telha dele. Não há quem possa questionar o que o artista propõe. Não há parâmetros para se avaliar se é uma boa ou uma má arte. A arte, ela é divina e ela precisa ser aceita como tal. E por isso, é desenvolvida ao ponto de que certo tipo de arte, essa arte que o Huckmacher vai chamar de alta arte, essa arte afastada do público geral, que você precisa fazer um curso para poder ouvir uma peça de música. Você precisa fazer um curso para apreciar uma obra de arte, uma pintura. Ou seja, algo que está totalmente afastado da vida de todos nós. Principalmente num país como o Brasil, onde o acesso à educação ainda é muito baixo. A gente tem tido, por exemplo, Goiânia tem sido uma cidade em relação à música erudita que tem buscado algumas ferramentas para poder popularizar e trazer de volta a arte para a vida das pessoas, mas até pouco tempo atrás, música erudita era uma coisa impensável para pessoas de classe média para baixo, é uma coisa da elite social da sociedade brasileira. E nós precisamos pensar como que essa alta arte tem influenciado a maneira como a gente lida com a arte até hoje. E aí a gente tem essa coisa vai se consolidando, essa figura do artista lá em cima elevada. E a figura do artesão,
ela continuou por um período grande porque a gente precisava de gente para fazer sapato, não porque ele era uma pessoa importante. Na verdade, ele se tornou um trabalhador braçal inferior, mas nós precisávamos do sapato, então tinha um cara que ia lá e fazia o sapato ganhando a mixaria e sem nenhuma importância dentro do contexto da sociedade e da cidade dele. E aí a gente tem a Revolução Industrial, que aí é a morte completa do artesão, ou seja, não preciso mais de um cara para fazer o sapato, eu tenho uma máquina que faz o sapato, inclusive muito mais depressa e muito mais barato do que se eu pagar um cara para ir lá e costurar à mão o sapato que ele vai fazer. Se a gente usar aquela analogia lá, voltando à ideia do guarda florestal, do jardineiro e do empreiteiro, eu não preciso agora, para poder pavimentar tudo e fazer tudo a minha imagem e semelhança, não preciso só de uma enxada, cimento, água e areia. Eu tenho uma betoneira do tamanho do mundo que eu simplesmente chego e despejo toda aquela massa e cimento de uma vez só, sem nenhuma dificuldade. E aí a gente tem a obsolescência da figura do artesão. Só que aí a gente surgiu um problema depois disso. Com a arte elevada, agora nós temos os grandes artistas que estão num outro nível, nós nem conseguimos entender o que os caras fazem, porque eles são praticamente divinos. Nós temos a Revolução Industrial acontecendo, os produtos chegando a rodo. Então agora eu não só tenho um sapato que um artesão fez para mim, eu posso escolher um monte de sapato, um monte de roupa que a indústria começou a produzir, e só que a arte e a beleza de tudo à volta, isso no começo, principalmente no começo do século XX, começou a desaparecer. A gente tinha um sapato, mas era um sapato horrível de calçar e muito feio. E aí surge a necessidade do surgimento de uma outra figura, que é a figura do designer. O Rafael Cardoso, no livro Design para o Mundo Complexo, ele fala que meio que essa figura do designer surgiu para arrumar a bagunça que a Revolução Industrial tinha causado. Agora a gente tinha produto demais, acesso a coisas demais, mas não tinha os aspectos que a gente chama no design de funcionais daquele objeto eram paupérrimos, e a estética, não vamos nem falar sobre isso. Esse profissional, o design, ele chega como um cara menos sério, menos responsável do que a figura do engenheiro que projetava os produtos do nosso mundo moderno, mas ele chega para trazer essa carga de simbolismo, essa carga simbólica de significado para os produtos e também uma carga de estética para aquilo que a indústria estava produzindo. Só que a gente tem um problema, porque o design tentou fazer a mesma coisa que a arte. Esse é um pensamento ainda corrente nas escolas de design, principalmente no Brasil, de que o design é justamente uma categoria diferente, para gente maior, para gente superior. Então nós somos os designers que fazem os grandes móveis da Casa Cor Goiânia. Você, ralé, não pense em entrar aqui no nosso meio. Design não é para qualquer um, design é para uma categoria. Enfim, tentaram criar o alto design. Isso na história do design, nos anos 40, 50, quando é desenvolvido o estilo internacional, as escolas alemãs, Bauhaus, o De Stige holandês, que tentaram criar um padrão internacional de design que estava justamente no nível equiparado ao da arte. E principalmente focado na resolução dos problemas funcionais em relação aos produtos, né? Existe a máxima do design que ela é muito usada até hoje, que é a forma que segue a função. Esse estilo internacional acreditava que a estética era uma coisa secundária no design, que nós não deveríamos nos preocupar com a beleza dos produtos, mas muito mais com a sua funcionalidade, e que se ele fosse bom, funcionasse, já estava suficiente. E aí a gente tem nos anos 20, 30 e 40 uma pobreza estética na produção do design mundial. Mas apesar disso, o design acabou indo numa direção diferente e sendo um pouco diferente da arte, no sentido de estar um pouco mais presente na vida das pessoas. Porque se a grande arte está nos museus inacessíveis, os produtos estão acessíveis a mim o tempo todo. Nós usamos o design das nossas cafeteiras, usamos o design dos nossos sapatos, enfim, o design está acessível a todos nós.
Só que diferente da arte, que continua meio que nesse nível alto, o design, a partir dos anos 2000, passou por um processo curioso, que o design meio que caiu na boca do povo. Levante a mão aí, a irmã, que já foi fazer um design de sobrancelha. Nós dávamos muita risada desse negócio de design de sobrancelha na faculdade, dizendo que isso não é design, né? Nós éramos snobs, dizendo, olha, design é o que a gente faz, o que a moça lá que deixa a sua sobrancelha tinindo faz não é design, porque eu sou design. A gente tinha muito isso, nós somos os legalzões que fazem trabalho no CorelDRAW. A moça que trabalha na sobrancelha da irmã não é nada. Mas, a contragosto dos designers, o design caiu na boca do povo, já era. Os designers perderam a categoria do design. Quando alguém olha, quando você, por exemplo, aquela garrafa, analisando a estética dela, você vai olhar para aquela garrafa e geralmente você vai dizer assim, olha, o design dessa garrafa é bonito, para referir-se à estética do negócio. E essa maneira como o design caiu na boca do povo tem sido, pelo menos para mim, e nos estudos que eu tenho feito, uma grande vantagem. Porque o design saiu do gueto do projeto de cadeiras e agora, eu e você, que é onde eu quero focar, nós podemos nos entender como designers. Porque eu creio piamente que se o cultivo, a jardinagem é o modelo de Deus para o mundo antes da queda do nosso trabalho, se a artesania, a figura do artesão é o modelo para esse mundo de queda, em que a gente consegue lidar com as adversidades e as potencialidades ao mesmo tempo, o design é o modelo para nós pensarmos esse mundo que eu chamaria de queda em escala industrial. Por quê? Nós continuamos no mundo caído depois do pecado, mas do advento da industrialização, o potencial destruidor da queda se transformou muito maior. Antes, o cara, para poder fazer uma guerra, ele tinha que ir lá e forjar uma espada, montar um arcozinho com madeira. Agora você tem guerra em escala industrial. As pessoas vão lá, produzem milhares de metralhadoras em série e mata todo mundo. Enfim, as consequências da industrialização para a queda são muito grandes. E a gente está vivendo tempos hoje no mundo em que nós precisamos redesenhar todas as nossas estruturas sociais. E o design, enquanto categoria de pensamento, para imaginarmos isso, é uma ferramenta muito interessante para qualquer tipo de atividade, para qualquer tipo de profissão. Nesse sentido, nós podemos imaginar que nós precisamos redesenhar a política, nós precisamos fazer tem um autor, um filósofo francês chamado Bruno Latour, que diz que não existe fazer design, todo design é fazer redesign. Então, o design é essa ferramenta que nós usamos para poder trazer de volta à vida, repensar, reanalisar como as coisas eram feitas e produzir elas de uma maneira mais adequada. E é por isso que eu gosto de pensar num design redentivo, um design que vai andar junto com o Senhor, sendo em todas as áreas da nossa vida, no sentido de participar do projeto redentor de Deus para a humanidade, de participar daquilo que Deus está fazendo, redimindo todas as coisas e reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Por isso que é importante a gente lembrar, em português é um pouco difícil, mas em inglês design é um verbo. E a gente tem um autor brasileiro que tentou traduzir esse termo em elaborar através do design. Eu e você precisamos, e o design é uma ferramenta muito interessante para isso, redesenhar e reestruturar todas as estruturas do nosso trabalho. E o design é importante para isso por quê? Porque o design é inerentemente integral. Integral no sentido de que o nosso grande problema, a gente discute um pouco disso na filosofia reformacional, são os reducionismos. Ou seja, o cara da arte só pega a estética é tudo que existe, é tudo que é importante. Então a gente vai fazer arte, não importa se as pessoas estão passando fome. O design, ele pega estética, significado e funcionalidade e tenta trazer soluções que sejam belas, que funcionem e que tragam significado para a vida das pessoas. Então,
É nesse sentido que eu penso que todos nós precisamos ser designers nesse mundo. Trazer beleza para aquilo que nós fazemos, seja em qualquer área profissional que nós precisamos pensar no design e no redesign, inclusive da arte. Eu acho que os artistas também precisam ser designers nesse sentido, de fazer essa abordagem integral dos problemas que nós vivemos. Pensar na estética, pensar na beleza do que produzimos, pensar na funcionalidade do que produzimos e pensar no significado que aquilo tem para a minha vida e para a vida das pessoas e produzir algo que seja importante. Eu só quero finalizar citando James K. Smith, naquele livro Você é Aquilo que Ama. Ele aborda muito claramente essa questão do design. Ele cita um cara chamado Herbert Simon e diz assim: o guru do design, Herbert Simon, certa vez observou: todo aquele que idealizou uma nova forma de agir é um designer que visa transformar uma situação existente em algo que seria preferível. Os seres humanos foram feitos para produzir design. Aliás, se a premissa do designer Herbert Simon estiver correta, podemos acertadamente dizer que o Evangelho é em si um projeto de design. São as boas novas de que a humanidade tem agora a liberdade de abraçar o projeto de design que nos foi dado na criação, de assumir nossa comissão como designers da criação. Sejamos todos designers da criação do Senhor. Amém.